o assunto totalmente agora para falar de um assunto muito importante que vem repercutindo bastante. Repercutiu lá em 2021, quando o Henri Borel foi morto, e agora a gente voltou a falar sobre isso porque na última semana terminou, depois de 10 dias, o longo julgamento de Dr. Jairinho e Monique Medeiros. Dr. Jairinho foi condenado a 43 anos de prisão. Os dois estavam presos desde um mês depois da morte do Henri Borel. Ele foi espancado violentamente dentro de casa, depois de um histórico de agressões. E os dois, Jairinho e Monique Medeiros, levaram o Henri Borel. Ele já chega morto no hospital. Investigações acontecem e colocam os dois no centro das investigações, né? Dos culpabilizados pela morte horrorosa do Henri Borel, um menino de 4 anos, que foi morto lá em 2021. Bom, depois de 10 dias de julgamento, depois de muito tempo para o julgamento acontecer, o Dr. Jairinho sai com a maior condenação de 43 anos, de triplamente qualificado, o homicídio passa a ser duplamente qualificado, tortura, coação no curso do processo e tudo mais, mas a mãe dele, ele era o padrasto do Henri Borel, e a mãe dele, a Monique Medeiros, tem o perdão da punição dela ali em relação ao homicídio do filho dela, mas ela recebe 1 ano de prisão por omissão, por ver as agressões acontecendo em relação ao filho, feitas pelo Dr. Jairinho, e não fazer nada. 1 ano pela omissão de um histórico de violência. O Dr. Jairinho, inclusive, tem um histórico de violência com crianças, filhas de ex-namoradas que também apanharam. E mesmo assim, a Monique recebeu 1 ano de prisão. Como ela já estava presa desde 2021, ela sai do julgamento livre, não precisando mais cumprir mais nada em relação à justiça e em relação ao filho dela. É por isso mesmo que a gente trouxe o Leniel Borel, o pai do Henri Borel, para conversar com a gente. É um momento muito triste pro Leniel. Leniel, muito bom dia, muito obrigada pela presença. Desculpa a gente demorar um pouquinho para te chamar. Tem esse outro assunto também bastante importante, que era a Copa do Mundo. E, Leniel, você fez um post nas suas redes sociais, deu entrevistas também falando sobre isso, sobre o quanto o julgamento dessas 2 pessoas é uma terceira morte, né? Uma terceira execução do seu filho, do Henri Borel. Queria que a gente começasse por aí. Muito bom dia e, de novo, muito obrigada pela entrevista. Bom dia a todos da Metrópolis, Natália, Acorda Metrópolis. Obrigado pelo esse carinho, né? Após 5 anos de luta, a gente vê aí 11 dias que, para mim, para minha família, foram mais difíceis do que os 5 anos que esperar essa justiça, né? O que vimos ali foi um grande absurdo. Não só com a memória do meu filho, né? Com a memória de uma criança que foi brutalmente assassinada. Esqueceram que ali tinha uma criança que foi vítima, que perdeu a sua vida. O que vimos ali foi um grande absurdo. Com o Henri, que luta, né? Com a nossa família lutando pela morte de uma criança que era só sorriso, que era só amor, só carinho. E esqueceram e trouxeram para esse foco desse processo, principalmente agora nesse final, o foco era só Monique e Jairo. É um grande absurdo. E ainda assim, ver o perdão judicial para uma pessoa que deveria ter protegido, que foi condenada. Inclusive, a Monique foi condenada no homicídio, foi condenada por tortura e todos esses cenários de tortura que ela sabia que foi provado lá, levaram a esse pior. É muito difícil como pai que luta todo dia pelo meu filho, que luta todo dia por outras crianças, que hoje o Henri representa essas crianças que são vítimas todos os dias, trazer uma pauta de gênero para um processo de crime contra a vida, né? Justificar o injustificável, o que já era injustificável, justificar com um gênero e trazendo uma pauta feminista, né? Que as mulheres tanto lutaram no nosso país, esvaziaram uma pauta, né? Uma luta idônea como essa e colocar a Monique na mesma régua de outras mães brasileiras. É um grande absurdo que nós vimos ali. Leniel, acompanhando o julgamento, acompanhando as investigações todas, qual que foi o seu entendimento de tudo que aconteceu com o seu filho, né? E o que deveria ter acontecido com o julgamento?
que não é um ponto final, afinal de contas tem recursos, essa história, infelizmente para vocês, né, da família, ainda vai um pouco longe. É um sentimento de injustiça muito grande, não só comigo, com a minha família. Eu acho que isso é justificado esse clamor social, esse clamor do país inteiro do que viu ali como decisão, né? Ninguém nunca imaginou que uma juíza, né, que um juiz poderia conduzir o júri da forma que ela achava, pela concepção dela, que já estava bem fundamentado desde 2021, né? A juíza já vinha se manifestando de uma forma parcial em cima da Monique e já justificando com pauta de gênero, né? Uma militância no caso, uma militância em prol da Monique que a gente não viu comigo, né? Com a vítima, com a criança. O sentimento, né, nosso é de que mataram o meu filho pela terceira vez. Um grande absurdo que fizeram ali, né? Os jurados condenaram a Monique. Vimos ali uma manobra, né? Já tínhamos falado em março sobre manobras da defesa do Jairo, mas não esperávamos que uma juíza pudesse fazer uma manobra, né? E a juíza, não sei se vocês entendem essa palavra, ela trocou de lugar com a Monique, né? Ela foi lá e quesitou novamente, os jurados condenaram no homicídio doloso, tá lá na ata, tá lá, e a juíza, quando ela viu que iria condenar, ela volta na quesitação. E pergunto, Natália, para você, olha como é que foi tão sombrio, quanto foi tão tendencioso. A juíza chega e pergunta, vocês entendem que a Monique ela é culpada? O que você iria responder? Eu como jurado leigo, sim, ela é culpada. E aí, não, então ela está no homicídio culposo. Quer dizer, tendencioso, direcionado o negócio, né? Mas por quê? Porque esse júri não é mais sobre condenação, né? Já não era mais sobre o Henri há muito tempo. Esqueceram que tinha ali uma criança que foi brutalmente assassinada. Esse júri, principalmente nos 11 dias, só se falava de Monique e Jairo. Falaram até um pouco de mim. Tentaram ali trazer uma retórica, tentando me difamar, me caluniar. Mas no final, esse júri não é sobre caso Henri Borel, sobre Henri Borel. É sobre Elizabeth Machado Louro, que trouxe uma militância de gênero, que trouxe uma pauta ideológica para um processo judicial de crime contra a vida e que trouxe as suas convicções para levar ao perdão judicial da Monique, né? Eles já tinham condenado e só após essa manobra de transformar o homicídio doloso e homicídio culposo que habilitou a juíza a dar o perdão judicial. Para mim, um grande absurdo. Mataram meu filho pela terceira vez. Daniel, é por isso que vocês estão pedindo a anulação do julgamento, né? Especificamente da Monique Medeiros. Acho que é muito importante da gente pontuar isso. Você já trouxe isso agora, de que em algum momento nesses 10, 11 dias de julgamento, muito se virou contra você mesmo, de dizer que você talvez tenha confiado demais ali no casal, de que você não acompanhava que o seu filho pudesse estar sendo agredido. Acho que é muito importante da gente pontuar aqui. Eu vou te dar a oportunidade de você também falar sobre isso um pouquinho mais, mesmo que seja um assunto, imagino, muito triste e delicado para você, mas você confiava na mãe do seu filho, né? O Henri não estava com qualquer pessoa. O Henri estava com a mãe dele. Diferente do que a juíza falou lá, né? A sociedade, Leniel, como pai, não esperava que a Monique fosse a melhor mãe. Muito pelo contrário. Mas o que nós esperamos de uma mãe é que, no mínimo, ela proteja. Que, no mínimo, ela seja garantidora. Que ela, no mínimo, tire o filho dela do cenário de agressão, uma vez que ela saiba. E a Monique sabia, foi provado em várias situações. Eles respondiam por 3 torturas, dia 2 de fevereiro, dia 12 de fevereiro e final de fevereiro, que foi provado. A babá trouxemos elementos, dia 2 de fevereiro, o Henri reclamando de dores nas costas. Ela sabia que tinha sido torturado e falou que ele tinha dormido mal e ia à cama. Depois, dia 12 de fevereiro, mentiu, sabia, e está condenado nessa tortura, né, de dia 12 de fevereiro, final de fevereiro, que a babá trouxe, não cravando o dia, mas ela fala desse contexto e mostra que ele tinha sido agredido. Foi provado também
ele foi torturado. O dia 12 de fevereiro, por exemplo, ela falou pra mim que o Henri tinha caído da cama. E eu falo, por favor, leva ele no médico. E ela leva só no dia seguinte, para quilômetros de distância, para o Real Bangu Dó, né? Não levou para o Barra Dó, que era perto da casa, e mente para os médicos. Está lá no laudo lá, a mãe fala que caiu da cama. Só que o povo brasileiro, todo mundo viu o Henri saindo mancando, né? As conversas da babá, o Henri ligando para a mãe. Isso 3 torturas provadas. Fora o dia 17 de janeiro, que é o primeiro dia que eu vou buscar o Henri naquele apartamento, que é a primeira vez que eu sei que ele estava morando lá, nesse apartamento novo. E desse que eu sei, e o Henri falece 1 mês e 20 dias. Naquele dia, o Henri fala de abraço forte. E eu mando o Jairo descer, falo com a mãe, eles falam que aquilo era mentira, que aquilo lá era sonho do Henri. Ali já era mais, estou falando já de a 4ª tortura. Final de janeiro, eles confessaram nesse júri que o Jairo na sala estava dando banda e moca no Henri na cabeça, cascudo, né? E o Jairo e a Monique confessaram sobre esse dia. A Monique estava na cozinha e o Henri reclama e ela não faz nada. 5 torturas. 6ª tortura, 4ª-feira antes do meu filho falecer, eu ligo pra ele, tava a avó do lado e a babá, e ele fala que o tio machucou, e falaram que era mentira, que ele tinha falado pra psicóloga. Nesse mesmo dia, a Monique liga pro Jairo e fala que iria ferrar a vida dele, não vou falar o palavrão, se ele não pagasse as contas. Tô falando de 6 torturas, Natália, comprovadas nesse júri. E aí a Monique saiu pela porta da frente, porque ela foi condenada no homicídio doloso no primeiro momento, no pré-ter-dolo, porque ela sabia que o filho estava sendo agredido. Então, assim, foi um grande absurdo. Nós estamos recorrendo, o Ministério Público recorreu. Tô clamando aqui por Metrópolis agora. Olha que absurdo. Até agora, o CNJ, né, o Conselho Nacional de Justiça, que é um dos grandes mecanismos, né, é um órgão público, até agora não se manifestou. Ou ele concorda ou ele acha isso uma aberração. Agora, trouxeram para mim naqueles dias, tentaram me empurrar, né, tentaram falar que fui eu, que eu sabia, ou que o Henri tinha se machucado comigo. Foi tese da defesa do Jairo. Só que esquece que eu fui amplamente investigado. Do que o meu filho falece até eles irem para a delegacia dar depoimento, 10 dias, eu, Leniel, fui investigado. E não encontraram nada, muito pelo contrário, o delegado fala em letras garrafais que eu fui manipulado, que mentiram para mim, mentiram pro Henri. Vários ali, a avó, a babá, a mãe, todos que sabiam que o Henri estava no cenário de agressão. Por isso é muito perverso o que fizeram ali, tentando manipular os jurados, tentando ocultar a verdade. E, inclusive, o Jairo leva um perito no final da Polícia Federal que trouxe um laudo falso que o Henri poderia ter morrido em 48 horas e esse perito foi condenado, tá? O júri condenou esse perito. Então, assim, foi grandes absurdos que nós vimos ali. Leniel, vou te pedir um minutinho, só vou me despedir do pessoal que está com a gente pela TV e lá o programa já está se encerrando. Amanhã a gente volta com mais uma edição do Acorda Metrópolis às 7h30 da manhã pontualmente. Próximo programa ao vivo é o Contexto Metrópolis às 11 da manhã com a Neila Guimarães e agora, nesse meio tempo, você tem também a reprise do Pavinato. Até amanhã, a gente se reencontra amanhã na edição do Acorda Metrópolis de quinta-feira. E você que está comigo no nosso canal no YouTube, Metrópolis TV, você continua aqui, a gente segue falando com o Leniel Borel, o pai do Henri Borel, que foi brutalmente morto em 8 de março de 2021 e agora, depois de 5 anos, teve o julgamento e desse julgamento a mãe do Henri Borel, que acompanhou as agressões, assim como o Leniel está pontuando aqui pra gente, o Henri Borel passou por 6 momentos ali de tortura, de fortes agressões, em que Babá presenciou, em que a Monique presenciou, e foram agressões feitas pelo padrasto dele, o doutor Jairinho. E aí os dois passaram pelo julgamento, Monique Medeiros saiu pela porta da frente, praticamente livre, né? Teve ali a mudança, né, Leniel, do homicídio duplamente qualificado ali, doloso para culposo, quando não há intenção de matar, e 1 ano apenas pela omissão de não ter avisado o pai, de não ter avisado a polícia, de que ela presenciava as agressões, muito menos de ter feito qualquer coisa para salvar o filho. Leniel,
essa acho que a discussão é muito importante disso, né, de se voltar o julgamento para a pessoa que é vítima também, já que você é o pai do Henri Borel. Isso é histórico e geralmente a gente vê acontecendo com a mulher, né? Esses dias você teve ali uma conversa muito importante, uma entrevista com a Ana Carolina, que perdeu a Isabela Nardoni também, numa situação um pouco parecida com a que o Leniel passou, já que a Ana Carolina ela teve a filha morta pelo pai, né? E também pela madrasta. Os dois foram condenados, ficaram presos em regime fechado por bastante tempo em Tremembé. E aí, esses dias, o Leniel deu uma entrevista junto com a Ana Carolina e ela também trouxe um pouco sobre o quanto geralmente isso acontece com a mãe, né? A mãe leva a culpa, mas é porque você não observou direito as agressões. A sociedade culpabiliza muito mais fácil as mulheres. No caso do Leniel, no seu caso, o Leniel, é uma situação talvez inédita do que a gente vê, desse pai que sofre a mesma coisa que a Ana Carolina sofreu, de descobrir que seu filho foi morto pela pessoa que, assim como você, também é a maior responsável, né? A que mais deveria defender e cuidar do seu filho. Eu não consigo imaginar a dor que é receber essa ligação, é receber esse tipo de informação, mas eu acho que dessas discussões todas que são importantes, que infelizmente surgem com a morte do Henri, é disso, assim, também da sociedade entender que qualquer pessoa pode sofrer isso e por isso que também tem que ficar muito atento a isso, né? A todas essas... a todos os sinais das crianças em relação a essas agressões que podem estar acontecendo e nos dados que a gente tem, Leniel, mais acontecem dentro de casa, né? Assim como a Ana, né? Eu falei até com a Ana ontem de novo, com a Carol, né? A Ana Carolina, e na época dela, ela sofreu as mesmas coisas. Ana, que minha amiga e que me vacinou, né? Posso dizer assim, ela sempre, como já tinha vivido, falou muito como seria doloroso esse júri, porque ela também sofreu e tentaram, né, fazer com ela o que fizeram comigo. Só que a juíza, como você falou, Natália, inovou. Ela trouxe o inverso, porque realmente antes era assim, né? A maioria dos casos de homicídio, de assassinato de crianças era conduzido pelo pai. Né? Isabela Nardoni foi o pai e a madrasta. Bernardo Boldrini também foi o pai, né, e a madrasta, e vários outros icônicos. Então, e um dos maiores índices é realmente o pai. Inclusive, por causa disso, eu, Leniel, pai, fui investigado no começo. Ninguém fala sobre isso. 10 dias. O Henri falece no dia 8 de março, eu enterro ele no dia 10, na quarta-feira. Monique e Jairo só foram dar depoimento em sede policial na outra quarta-feira, que eles saem de mão dada, ela faz selfie na delegacia. O que aconteceu nesse intervalo, Natália? Eu, Leniel, fui investigado. Porque a maior, e sempre, né, na cabeça de todos, o maior índice é o pai. E aí a juíza inova falando que se fosse o pai, estava condenado. Isso é mentira. A história mostra que é o inverso. Então a juíza inovou, trazendo um conceito, né, errado e mentiroso, falando que se fosse eu que estivesse lá, eu não teria sido condenado. Como assim? A história mostra que é o inverso. Então é muito difícil. E tive que me preparar psicologicamente, psiquiatricamente para esse dia, porque já tinha-se que eles iriam vir tentando me desqualificar como homem, como pai, como ser humano. E eu sei o pai que eu fui, o pai que zeloso, que eu ia lá. Eu perguntei, Natália, pra mãe, eu levava, eu questionava a mãe, a avó, a babá foi contratada, contratei psicólogo para que especialista, e a Monique não quis levar nesse psicólogo, foi levar no psicólogo de Bangu, que hoje a gente sabe que era do Jário. Então, assim, eu tentei de tudo naquele momento, no que eu tive de domínio. As pessoas esquecem, mas ela pediu a separação em 14 de outubro de 2020, era a pandemia. 6 meses depois, meu filho faleceu. Ela foi morar com o Jário em 17 de janeiro. 1 mês e 20 dias depois, meu filho tinha falecido. E eu ali tentando descobrir, ver alguma coisa, e a mãe falando que nada estava acontecendo. Eu perguntei para a mãe. Eu falei com a mãe, eu não falei com uma cachorra, eu não falei com uma parideira, eu falei com a mãe. E a
mãe dessa criança, ela mentia. Ela falava que nada está acontecendo porque ela tinha os interesses econômicos dela de manter aquele relacionamento. Então, assim, o Jairo, Natália, ruim, péssimo, um monstro, sádico, perverso, sim. Mas a Monique, ela é muito pior, porque ela é mãe. E como mãe, o que nós, seres humanos, que a sociedade brasileira esperava era, no mínimo, proteção. É isso, Leniel Borel, pai do Henri Borel, esse menino lindo que foi morto brutalmente, teve o fígado dilacerado por uma sequência de muitos dias de agressões que foram feitos na frente de testemunhas. Ele não apanhou sozinho, ele não foi sequestrado, ele apanhou muito dentro de casa, com o olhar das pessoas que ele mais confiava, né? Da mãe dele, a outra pessoa era o Leniel Borel, que infelizmente vive esse luto horroroso que nenhum ser humano deveria passar, mas que está aqui junto com a gente para falar sobre tudo isso. Obrigada, viu, Leniel? Se eu pudesse terminar e relembrar que as pessoas não tiveram lá nesse júri, mas e por isso que Monique também foi condenada, ela está condenada no homicídio, ela teve lá no inquérito policial, ela mentiu na delegacia, falou que não sabia de nada. Depois, na audiência de instrução, mentiu. E agora, por último, ela falou que acha que o Jairo tinha matado o filho dela. Ela acha, ela não afirmou. Ela fala que acha que o Jairo tinha dado um remédio para ela naquele domingo. Ela também não afirmou. E o Jairo sempre negando materialidade do começo ao fim, sempre negando que não fez nada. Então, assim, foi provado que ambos estavam acordados no domingo, né? Nessa madrugada. A Monique deu mais de 150 passos. O celular dela mostra isso. O celular do Jairo mostra mais de 300 passos. Quer dizer, ambos estavam acordados entre 11h30 da noite a 3 horas da manhã. Quer dizer, ver esses dois que estão no mesmo cenário de agressão, assim como Isabela Nardoni, eles mentiram, saíram pela porta da frente de mão dada. E ainda assim, até hoje, negam o que fizeram lá. E aí ter o perdão judicial, isso é um grande absurdo. A gente vai reverter isso, nós estamos recorrendo e nós vamos anular esse júri. Leniel, muito obrigada. Foi muito bom te ter aqui para a gente esclarecer e também trazer o seu lado, que é fundamental, das vítimas que ficaram com a morte do Henri. A gente te manda o nosso abraço, a nossa audiência também, e volta aqui para a gente continuar conversando sobre isso, conforme a gente torce para que as coisas deem certo daqui para frente. Obrigada, viu? Obrigado.